Afinal, por que a OpenX escolheu montar uma estrutura em Miami? Eu sou Renato Ornelas, fundador e CTO da OpenX, e nesse vídeo de hoje vamos discutir um pouco das estratégias que nos levaram a fazer esta expansão, levar a OpenX para os Estados Unidos. Primeiro de tudo, quando a gente foi analisar o que é Miami, a gente olha primeiro assim, o que é São Paulo, né? Por que a OpenX está em São Paulo? Porque a maior parte da nossa estrutura está em São Paulo. Porque São Paulo é o epicentro da internet no Brasil. É aquele ponto que conecta toda a internet no Brasil. Assim, não tem nada que você vai fazer de internet no Brasil que não passa por São Paulo. Por mais que a gente tenha internet espalhada por todo o Brasil com altíssima qualidade, quando algum novo fornecedor de conteúdo vai se instalar no Brasil, ele fala, onde que eu vou colocar os equipamentos? Em São Paulo. Porque exatamente graças ao XBR, aqui de São Paulo, é possível entregar conteúdo para o Brasil inteiro a partir de um único ponto. Então é uma escolha natural São Paulo. Miami tem esse mesmo papel, só que para a América Latina. Quando a gente vai olhar onde, por exemplo, a Argentina se conecta com o resto da América Latina, onde o México se conecta com o resto da América Latina, Colômbia, Brasil, então todo mundo converge para Miami. Então esse foi o passo natural. Quando a gente falou assim, vamos montar o primeiro POP da OpenX fora do Brasil, o passo natural foi exatamente Miami. E por que a gente escolheu a Equinix? Da mesma forma que a gente falou assim, de São Paulo ser o epicentro da internet no Brasil, Miami ser o epicentro da internet da América Latina, para a gente foi uma escolha natural colocar os nossos equipamentos no Equinix MI1, que é o NAP das Américas, o famoso NAP das Américas, que é um POP criado pelo Terremark lá no ano de 2001, que foi a mesma empresa que criou o que hoje é o Equinix SP4. Então a gente esteve recentemente em Denver, num evento de conectividade global, e nesse evento foi muito interessante que várias empresas que não tinham presença no Brasil ainda, quando a gente perguntava onde vocês pretendem montar a estrutura, era unânime, todos falavam, vamos montar a estrutura na Equinix SP4. E quando a gente falou assim, cara, a gente está pensando em montar uma estrutura em Miami, onde vocês acham que a gente deveria colocar? Também era unânime que a primeira estrutura fosse lá no NAP das Américas. E assim como em São Paulo, em que a OpenX tem uma estratégia multi-data center, em Miami faremos a mesma ideia. Então, inicialmente estamos no NAP das Américas, mas eventualmente montaremos estrutura em outros data centers em Miami e em outros mercados dos Estados Unidos, onde a gente vê interesse de tráfego, como por exemplo Nova York, Dallas, na costa oeste. Então, a estratégia da OpenX é primeiro colocar o POP no lugar que tem mais interesse de tráfego e aí sim espalhar para outras regiões onde faça sentido. E o que nos motivou do ponto de vista do nosso negócio? Dois motivos. Primeiro foi a questão da nossa mitigação de ataques DDoS. A maior parte dos ataques vem dos Estados Unidos e o restante, praticamente todo, vem de fora do Brasil. É muito pouco tráfego de ataque que a gente vem no Brasil. Então, para a gente, faz muito sentido a gente montar uma estrutura fora do Brasil para que a gente receba esse ataque, faça o tratamento desse tráfego mais próximo da origem dos ataques e não gaste tanto para trazer aquele tráfego sujo até o Brasil e fazer essa limpeza do tráfego aqui dentro da OpenX. Para o nosso produto de mitigação de ataque DDoS faz todo sentido montar a estrutura lá. Outro produto nosso que faz todo sentido, essa operação em Miami, é exatamente o nosso tráfego de IP. Como eu falei anteriormente no vídeo, Miami é o epicentro da América Latina e também é uma cidade, um grande mercado nos Estados Unidos. Então, a gente montando a estrutura em Miami, a gente consegue melhorar a nossa conectividade dos conteúdos que estão nos Estados Unidos e principalmente dos conteúdos que estão no restante da América Latina. Então, a nossa ideia de tráfego, quando a gente montou a estrutura, foi muito superior. A gente, quando começou a montar o projeto, a gente cotou um link de 10 GB apenas para ligar São Paulo para Miami. Quando a gente viu qual que era o potencial de tráfego que a gente poderia explorar em Miami, a gente percebeu que 10 GB seria muito pouco. Então a gente iniciou já de cara com um circuito ligando São Paulo a Miami de 100 GB, e acredito que ele não vai durar muito tempo, porque quando a gente começou a ativar os serviços lá em Miami, a gente percebeu que o volume de tráfego era muito maior do que a gente esperava. Olhando do ponto de vista de melhoria do nosso produto de link IP, existe também a possibilidade de nos conectarmos com operadoras que não têm operação no Brasil. Então, quando a gente olha alguns rankings, quais são as melhores operadoras, algumas estão no Brasil, mas algumas não estão. Então, não tem como eu contratar elas aqui no SP4, contratar elas no SP2, em algum lugar assim. Várias, por exemplo, estão presentes no Brasil, então eu poderia conectar aqui diretamente, mas algumas das maiores não estão. Então, a gente precisa buscar isso lá fora. A nossa estratégia é sempre garantir a melhor conectividade para o seu usuário final, então a gente precisa ir buscar as melhores conexões onde quer que elas estejam. Esteja no Brasil, esteja em Miami, esteja na Europa, a gente vai atrás daquela conectividade, que são os nossos próximos passos nessa expansão internacional. Outro produto da OpenX que a gente vai conseguir oferecer para os nossos clientes
é o compartilhamento de infraestrutura. A gente tem lá no Equinix SP4, temos na Sirium, em todos os data centers onde a OpenX tem presença, a gente consegue compartilhar os nossos espaços com os nossos clientes, para que eles não tenham que lidar com os data centers, preocupar com cross connection, preocupar com remote hands, com nada daquilo. Então, em Miami, a gente pegou um rack inteiro lá também, exatamente para a gente conseguir compartilhar com os nossos clientes. Então, se você tiver interesse, eu quero botar um roteador lá em Miami, porque para mim faz sentido. Tudo bem, conte com a estrutura da OpenX. Eu quero botar um servidor lá em Miami porque eu tenho um serviço de nuvem, que eu quero ter um ponto de presença fora do Brasil também, ou eu quero explorar o mercado americano, conte com a OpenX, porque agora a gente também consegue oferecer esses serviços, não apenas em São Paulo e Fortaleza, como agora também em Miami e no futuro outras cidades que a gente tem interesse de expandir a nossa estrutura. Outro ponto da escolha nossa em Miami, que é legal a gente destacar nesse vídeo, é a escolha dos nossos parceiros. A gente escolheu parceiros que realmente conseguem entregar aquilo que a gente precisa. Então, foi muito interessante, porque a gente fez uma viagem super rápida. A gente chegou lá em Miami na segunda-feira à noite, nos programamos para ir embora na quinta-feira à noite e na quarta-feira de tarde já estava tudo pronto. Exatamente porque a gente conseguiu que os nossos parceiros, a Equinix, a Sirium, a Arillion, o Florida Internet Exchange, então a gente conseguiu com todos os parceiros que eles fizessem realmente uma força-tarefa que viabilizasse a gente ativar todos os serviços naquela pequena janela. Então, essa seleção de parceiros também foi muito importante, a gente saber que a gente ia lidar lá em Miami com muitas empresas que a gente já tinha relacionamento no passado. Então isso facilitou bastante montar essa estrutura. E aí, você gostou desse tipo de vídeo? Quer saber mais como a OpenX funciona e como a gente toma algumas decisões aqui dentro? Então comenta aqui embaixo que a gente terá o maior prazer em fazer esse tipo de conteúdo para vocês também.